Primeira coisa, obviamente, é lembrar quando que se foi comprada essa chácara. Foi nos finais aí de 1996. Eu e minha amiga Maria do Socorro, lá da Promon, a gente comprou dia meia. E eu, para escolher qual a parte que ia ficar, eu vim aqui, porque só tinha uma mata aqui. Atravessei a mata e vi que aqui no fundo se via uma paisagem, que é da fazenda aqui do lado. Aí eu disse para ela que eu não me preocupava em ficar com o fundo. E ela gostou, ela ficou com a frente. Então ela ficou com a metade da frente e eu fiquei com a metade de trás. Mas só tinha um capim na piê, umas árvores que haviam sido queimadas por, sei lá, um incêndio que havia tido, porque estava com os troncos pretos. E logo depois a gente chamou uma pessoa para fazer uma limpeza no terreno, que levou a um cara aqui do condomínio a dedar a gente para o órgão de reflorestamento de que a gente tinha simplesmente deflorestado a área. Muito pelo contrário, eu até tinha pedido para o cara que veio fazer a limpeza para deixar todas as árvores que ele passasse pela frente. Tanto é que ele deixou a frente, mas aqui no fundo só tinha o capim na piê, ele roçou tudo. E depois nós prometemos a fazer uma mata de 20% do terreno. Foi um trabalho de definir lá com o órgão que cuida desse aspecto qual era a região que tinha que fazer. Chamamos um topógrafo que definiu 20% da área e em novembro e dezembro de 2003 estávamos aqui, perto do Natal, dia 23, eu estava plantando algumas dessas árvores que vocês veem aqui nessa mata. Hoje a mata, que é, estamos em 2014, ela tem 11 anos, mas olha o tamanho das árvores. Ah, tem volta. Elas já cresceram bastante. E olha que tá numa baixada, e mesmo assim tá alto. Anos, mas eu lembro, quando ela fez 6 anos, ela já era mata. Esse pinheirinho, por exemplo, já é de muito tempo depois da mata. Isso aí o meu enteado Kleber casou, aí ganhou uns pinheirinhos e resolveu plantar aqui. Na verdade não foi ele que plantou, quem plantou fui eu. Plantei um aqui e outro ali. Tudo ali morreu, mas esse aqui, olha como tá bonito. É um pinheirinho. Esse é o pinheirinho do Cleclé, então? A história assim. Mas tem também ali, ó, mostra pra lá, aquele pé de jequitibá, não, jatobá, que foi o Alessandro lá da Unicamp que veio e trouxe 2 mudas. Uma do jatobá e essa aqui, ó, mostra aqui o jequitibá. Esse é quase morrendo aqui? Essa pequenininha aqui, a gente sabe que jequitibá é cheio de frescura, mas ela tá viva e certamente vai ficar um jequitibá grande para frente. Vocês estão vendo esses ficus aqui? Sabe o que eles eram? Lá em casa eu tinha vasos, naqueles vasos enormes, porque a gente sabe que o ficus realmente exige uma proteção grande. Eles estavam todos lá numa área lá em casa. Eu vi que eles iam crescer demais, aí eu falei, vou levar para a chácara. Aí eu tomei cuidado de plantar aqui. Tem 3 aqui, 3 lá, e lá embaixo, mostra lá embaixo, tem 2 ou 3. Eu não estou chegando direito por causa desse sol que está aqui na minha frente. E aqui foi onde a gente fez um campinho que é multipropósito. Tem o campinho de futebol e o campinho de vôlei. A rede já foi para os quiabos, mas tem uma rede nova lá na gaveta. Na hora que se quiser, é só pegar e eu fui a rede. Então, esse quiosque foi a primeira construção aqui da chácara. Eu lembro que eu tinha vindo passear uma vez lá nos bosques de Atibaia, que era um condomínio, e vi um quiosque e vi a semelhança. Falei, eu sei fazer sozinho. Não precisei contratar nenhum arquiteto. Falei, eu vou fazer um quiosque da altura ou semelhante, ou até melhor que aquele. E
começamos a construção desse quiosque aqui. Foi o Alício, um pedreiro que estava trabalhando aqui no condomínio, ele acabou o serviço que estava fazendo, chamei para vir para cá e ele acabou fazendo esse quiosque. O importante nesse quiosque, e uma história muito importante, é que o portão era aberto, todo mundo entrava aqui para ver, e vocês veem esse eucalipto que tem aqui? Se vocês prestarem atenção, lá em cima o eucalipto está cortado ao meio. Claro que agora ele já cresceu, mas ele era o dobro até aquela metade de tamanho. Todo mundo chegava aqui e me perguntava assim: você está construindo um quiosque debaixo do eucalipto que vai cair? Porque ele tem alguma coisa no tronco, se vocês olharem lá, tá deve ter havido algum fogo anteriormente e pegou fogo ali no meio. É que o rapaz falou pra gente que caiu um raio lá, lembra? Que pegou Exatamente. fogo. E esse eucalipto, para vocês terem ideia, na realidade eu perdi uma coisa que foi muito bonita, deve ter sido muito bonita. Eu não vi, não assisti, porque eu contratei o cara da fazenda, que ele tem trator, para fazer justamente o corte. Eu não queria cortar o eucalipto, porque o eucalipto pertence à fazenda. Ele concordou em cortar. Então nós, em vez de cortar o eucalipto, a gente ia cortar meio eucalipto. Então ele colocou uma corda lá no meio, trouxe 2 tratores lá da fazenda, amarraram a corda para puxar o eucalipto do lado de lá na hora de cair, quando o pessoal ia serrar ali no meio. Eu até hoje fico imaginando o que aconteceu. Infelizmente, pelo menos, eu não sei se alguém filmou, eu não vi nenhum filme dessa atividade, mas deve ter sido muito bonita. E hoje a gente olha o eucalipto, vê onde lá no meio tem o crescimento de outros galhos que fizeram ele ficar do tamanho, não sei se era o tamanho original. Eu tenho foto do tamanho original. Então, a gente tinha feito o quiosque com o Alício. O Alício, ele gostava de fazer esse trabalho, foi um rapaz que veio lá de Curitiba, do Paraná, não sei se de Curitiba, e começou a fazer obras aqui. Trabalhou direitinho. E ele trabalhava devagar, tinha o pessoal que ajudava. E a gente queria fazer a piscina e eu sei que eu estava querendo que a piscina ficasse pronta até o final de 2003. E eu tinha chamado meus irmãos para vir aqui passar o Natal, ou melhor, o Natal não, o Ano Novo, fim de ano, de forma geral. E aí a gente tinha que correr com a piscina. Então foi quando a gente viu um pessoal que fazia piscina, contratamos a piscina, o rapaz fez a piscina e a piscina acabou ficando então pronta naquele ano juntamente com a máquina. E que de alguma forma foi. Nesse meio de tempo de construção da piscina houve um evento muito interessante, que foi, aqui era tudo aberto, ainda não tinha cerca, e entravam vacas aqui na região. O que ocorreu numa ocasião em que a piscina estava simplesmente semi-construída, não tinha água ainda, ou melhor, um palmo de água só, que o pessoal tinha colocado para testar o fundo, simplesmente uma vaca chegou e caiu na piscina. Foi um parto para tirar essa vaca da piscina, mas ela acabou saindo e foi tudo normal. Então quem estreou a piscina oficialmente? Quem estreou a piscina oficialmente então foi uma vaca. Eu não sei o nome dela, mas foi ela, eu não posso fazer nada. Esse quiosque de sapê foi algo interessante. Eu estava querendo fazer um quiosque de sapê aqui na chácara e fiquei procurando onde que eu arranjava um cara, alguém que fizesse um quiosque de sapé. Aí acabei achando, ligo pro cara, o cara veio, contratei, ele fez esse quiosque, depois ia sobrar material, a gente combinou de fazer aquele outro lá. Mostra aquele outro lá. Aquele outro ali embaixo, perto da piscina. Aquele ali foi com sobra desse, Walter? Foi, ó, um preço que a gente combinou. Isso aí, há algum tempo. O que ocorreu? Quando ele terminou de fazer o quiosque, havia sobrado alguma madeira, alguma coisa ligada, que ele falou que podia
iam utilizar a madeira para tinha alguma coisa ainda lá na sede dele. E aí o que ocorreu? Quando eu fui pedir o endereço dele para ir buscar a madeira para utilizar no forno, para gente assar pizza, etc., eu descobri que o cara simplesmente estava a 2 quarteirões da minha casa. É vizinho. Ele era vizinho da minha casa, num local bem legal, e estava lá, e eu levei tanto tempo para achar o cara para fazer esse negócio. Foi um negócio que foi realmente interessante. Essas frutinhas aqui, vocês devem estar olhando, que elas estão até um pouquinho secas, elas são frutas cítricas. Tem um pé de limão, que o objetivo era fazer caipirinha, mas até hoje a gente tem que comprar limão para fazer caipirinha. Não, mas já fizemos algumas vezes. Já fizemos algumas vezes. Tem umas tangerinas, uma mexerica, uma laranja, que é laranja lima, uma laranja que é laranja da terra, então não dá para reclamar de todo. E aquele negócio azul ali, o que é, Walter, que tombou ali? O quê? Aquele negócio azul ali. Ah não, o negócio azul é o esgoto que vem lá da casa. Ah, isso aqui é importante notar. Todo mundo sabe que o ficus, que é aquela árvore que eu falei que plantei ali, a ficus é terrível. Ela procura água em tudo quanto é lugar. O que aconteceu um dia? Meu irmão veio aqui, estava lá no banheiro, entupiu o banheiro dava descarga e a água não saía, não ia embora. Aí sabe o que aconteceu? Chamei o cara que veio limpar a fossa, o cara olhou e falou, não tem problema nenhum com a fossa não. O problema deve ser alguma coisa na rota da linha do esgoto. No encanamento? No encanamento. O que descobrimos? Que o ficus, na procura de água, entrou dentro da rota do esgoto, do encanamento do esgoto, e simplesmente encheu o encanamento do esgoto. Entupiu? Mais ou menos uns 8 a 10 metros tiveram que ser retirados para poder desentupir o esgoto. A raiz do figo? A raiz do ficus. E aí gerou a preocupação. Tanto é que aí eu comprei um machado, que eu não tinha machado na chácara, para o cara fazer o corte das raízes dos ficus que se direcionam lá para o lado da piscina. Porque certamente se eles entrarem lá para a piscina, vai ser um Deus nos acuda, furando a base da piscina. Mas essas frutinhas aqui, elas acabam simplesmente existindo e nos dando. Não é uma chácara que tem muita produção de fruta, mas tem ali a carambola. E ali no fundo é mangueira, né? Não, a siriguela, falei errado. Tem lá um pé de pêssego, tem 3 pés de mangas, tem um pé de simplesmente daquela fruta que a gente espera que todo ano ela dê, ela acaba não dando, que é uma fruta especial. Qual é o nome? Eu tô querendo lembrar o nome, mas eu tenho um problema neurológico, que a minha memória... É fruta de coisa. É fruta de coisa. Então, essa fruta de coisa, ela já deu algumas, mas ela não dá sempre. Ou quando ela dá, ela não gosta de ser chupada. Então, acaba ficando sem a gente prestar atenção nela. Se vocês prestarem atenção aqui nessa casa, é interessante lembrar o histórico dela. Aqui não tinha árvore nenhuma. A gente tinha que fazer, eu falei, ô Alício, precisamos fazer alguma coisa para colocar o carro debaixo, porque é muito sol. E resolvemos fazer uma garagem para 1, 2, 3, 4, 8 carros. Fazer simplesmente um V em cima, de telhado, e tirar. Aí começou a fazer. Aí o próprio Alice veio assim, mas ô seu Walter, se a gente colocar umas paredes aqui, pode fazer um quarto. Se botar umas paredes ali, pode fazer outro quarto. Aí aqui o que aconteceu? As garagens, ou melhor, os estacionamentos que seriam para colocar os carros debaixo para não pegar sol, acabaram virando essa casinha que está aqui, que é a casinha que todo mundo quer ficar. É um motelzinho, né, Walter? Talvez. Motelzinho? É um motelzinho. Elas ficam aqui perto da caixa d'água. Elas ficam aqui
profundidade razoável da fazenda do lado e fica vendo também toda a paisagem aqui da chácara. Aquelas, mostra lá aquelas plantações lá, aquelas árvores que estão ali. Esse espaço que está aqui vendo, ó, mostra o espaço. Isso aqui teria sido foi reservado. Eu tinha imaginado fazer aqui uma casa muito simples, mas que tivesse uma base, você ficava debaixo, e depois em cima uma coisa bem ampla, geral de um salãozão, onde você podia ficar lá, etc. Mas até hoje não foi feito. Quem sabe um dia será realizada. Essa aqui é a caixa d'água. A gente tinha que definir um local para a caixa d'água. E qual a ideia? A ideia era colocar a caixa d'água no lugar mais alto da chácara. E não houve dúvida que o lugar mais alto da chácara é aqui nesse canto esquerdo. E a chácara, ela tem 10 metros mais 3. Então foi feito simplesmente com uma altura de 3 metros a caixa, que iria dar uma pressão razoável em todo ponto da chácara. Então o que ocorre? Existe o poço semi-artesiano lá embaixo, a água é jogada para a caixa a 13 metros e depois a caixa era distribuída de uma forma por uma rota que vai até embaixo e por uma rota alternativa, de forma a, se existir algum problema numa das rotas, a gente não ficar sem água lá nos pontos de consumo da mesma. Essa caixa d'água, ela foi instalada justamente... Qual a capacidade dela, Walter? Era uma caixa d'água, na realidade a capacidade não é muito grande, ela é de 5.000 litros, mas que é o suficiente porque quando foi feito o cálculo, era uma caixa d'água que simplesmente ela seria enchida pela vazão da bomba do poço em 1 hora. Então em 1 hora a gente teria a caixa completamente reabastecida. Bonito, vai dar pra ver a fazenda. Como é que chama essa fazenda, viu? Que vem a uma fazenda que é a parte que simplesmente faz fronteira com o condomínio. Hoje a gente sabe que o pessoal está pensando em fazer um condomínio aqui nessa região. E obviamente hoje, como a gente é fronteira com o condomínio, certamente vai ser condomínio com algum tempo de condomínio. E lá para trás são outras fazendas ou outros pequenos. Como é que chama aquele rio que tem aqui a 500 metros? Como é que chama aquele rio que tem aqui pertinho? Rio Atibaia. Se vocês verem aqui, essa iluminação vai lá para baixo, ali embaixo Rio Atibaia. O Rio Atibaia. Se eu não me engano, esse rio passa lá em Jundiaí, viu, Walter? É um dos rios que juntamente com o rio... Esqueceu. O rio que eu esqueci o nome. Tietê. Eles vão formar o rio Piracicaba. É o rio Tâmisa? Não, o rio não é o Tâmisa é em Londres, nem o Tíbet, né? Nem o Tejo em Lisboa, é o rio. Olha, você vê, a gente lembra dos rios da Europa e não lembra dos rios aqui de Souzas. Não. Vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui, vem pra cá, Carlos. Aqui é para mostrar a bomba. Na bomba a gente tem simplesmente aqui essa rota, que é uma rota que faz aquela alternativa que eu disse para vocês, que vai alimentar toda a área da chácara, mas tem também essa aqui que é simplesmente um deságue, uma necessidade de lavar a caixa. E olha só, para vocês terem a ideia do volume e da pressão da água, vejam só quando eu ligar aqui da caixa d'água, que deve estar provavelmente cheia. Esse diâmetro aqui, isso que é importante, que eu queria deixar claro para vocês. Praticamente esse diâmetro aqui da canalização exceto lá para baixo, é toda a
rota da água é desse diâmetro que fez o meu enteado Kleber, porque essa quantidade de água, quando alguém apertava a descarga, fazia um barulho ensurdecedor que acordava todo mundo de madrugada. Aí ele bolou botar 2 caixas d'água para reduzir esse volume aqui. Foi uma coisa interessante que está lá, depois a gente pode mostrar para vocês. Mas esse é o volume de água que chega lá nas caixas, exceto lá embaixo, quando realmente a gente resolveu reduzir e a água lá vai numa canalização de diâmetro inferior. Mas a... faz uma... Você tá filmando? Tô. Aí ele fala assim, ó, precisa fazer aqui, não tem arco, não tem nada, tem que fazer uma garagem, tem que fazer um negócio. Então a gente pode fazer um telhado assim, colocar simplesmente 8 carros, 4 entrava, inclusive fizemos uma roda assim, ó, pra sair aqui, passar aqui por trás. Ah, aproveita! Essa casinha foi feita muito a posteriori. A gente tinha muita coisa para guardar, não tinha. Tá? Aí um dia apareceu uns pinguços lá em casa. A gente trouxe eles para trabalhar aqui. Eles fizeram essa casinha. Foi essa casinha que eles fizeram para a gente guardar os badulaques que estavam lá. Este bueiro foi a primeira obra que exigiu um profissional para fazer. Eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas era um rapaz muito simpático, muito legal, que fez o trabalho, me deixou um cartão. Eu devo ter o cartão dele, vou até procurar, porque foi muito legal. Esse bueiro traz a água do terreno aqui de cima, passa por baixo aqui da estrada. E se ficasse como estava antes, em cima, ia complicar a trajetória aqui do terreno. Formou-se até aqui um local onde a água simplesmente desloca e nós fizemos uma rota que a água iria circular aqui por esse gramado que é feito circulado. Essa casinha aqui seria a casinha do José, ou melhor, a casinha para um caseiro, como o José era o cara que estava trabalhando com a gente já vislumbrava que ele viesse trabalhar conosco. Essa casinha foi feita com o objetivo justamente dele ficar aqui. E depois não houve necessidade, porque ele já morava na chácara, tinha uma chácara onde ele ficava, então ele veio trabalhar aqui e fazia toda a parte de jardinagem da chácara sem maiores problemas em termos de ter uma necessidade de ficar. O que resultou foi que se fez uma casinha onde simplesmente todo mundo vem, ninguém quer ficar aqui. Todo mundo quer ficar lá na outra casa, então vira uma competição. E essa casinha, eu vejo que ela é engraçadinha e tem a vantagem. Ela não tem aquelas... Tá filmando? Tô. Aquelas caixas de água que o Kleber resolveu colocar lá para evitar o ruído. Então, no banheiro dessa casinha, se alguém quiser saber como que funciona, é só ouvir. Aperta a descarga e ouve um barulho maravilhoso. Esse barulho acorda todo mundo a qualquer hora, mesmo aqueles que botaram algodão no ouvido para não ouvir porra nenhuma. Vem cá. Você vai ter que gravar esse cacá. Vamos ver se ele vai me desmentir agora. Desmentiu. É só de madrugada que funciona. Vou ligar de novo, ver se funciona. O pior que é verdade, faz um barulho do cão aí. Não faz, esse não é o barulho. O barulho é um som maravilhoso que acorda todo mundo que faz. Tá sem caixa d'água, melhorou, acho que automaticamente. Essa casinha foi invenção do Alício. Tinha que fazer uma casinha aqui para alguém morar. Aí o Alício fez essa casinha que foi interessante, porque ele fez um projetinho assim, riscando o chão com os dedos
E a gente aprovou para ele fazer. Que tem uma cozinha, a sala e 3 quartos. 2 e um pequenininho, com um banheiro único no meio, servindo todo mundo. Como chama? Backup. Tem as fotos da hora que a água saiu. Entendeu? Aquele jato, né? Aquele jato de água. Você tinha um caminhão perto, não tinha? Eu vi isso aí. O caminhão desce aqui. Aqui, ó. Eu botei uma rota de água. Vai pra lá, tá no meio da mata. Essa mata que a gente foi obrigado a fazer. Aí você pode falar, essa mata e a cobra, hein, Walter? A gente podia encontrar ela, né? Aqui você pode fazer a perereca. Tem perereca ligada, ó. Voltar. Olha aqui que tem de perereca. Aqui, ó. Posso aqui. Este é o buraco do poço. O poço foi perfurado com 270 metros. Não precisava ser toda essa profundidade. Quando a gente contratou a artesiana que foi colocar a bomba, bastou colocar a bomba a 114 metros. Até hoje, com toda essa falta de água, etc., nesses 114 metros nós nunca tivemos problema com água aqui no poço. Já teve o problema que a bomba pifou, trocou a bomba, etc., uma segunda vez. Mas não existe esse problema. Aqui é justamente o esquema do poço. Existe um esquema de controle que leva, isso aqui é da água, mas existe um controle de cabo de energia que vai lá para a caixa d'água, a própria caixa d'água que faz a indicação que ela já está cheia ou não, para desligar ou ligar a bomba. Esse aqui, eu não estou com a chave aqui, mas aqui é um dispositivo que a gente pode entrar e que a gente pode regular aqui o dispositivo. Ah, está aberto. Podemos tirar aqui. Aliás, não sei porque está aberto. Esse aqui é o controle simplesmente do poço. Vamos ver se aqui também está aberto. Então, esses relés todos são de controle que permite. Existe um relé que é o chamado relé de fase, porque aqui chove muito. E na época que tem muita chuva, tem muitos raios, relâmpagos e acaba tirando. Então o pessoal pede até para desligar o relé. Se vocês olharem aqui, ó, tem um medidor de amperagem e de voltímetro. Eu vou colocar, por exemplo, no automático, no manual. Olha lá, o que ocorreu? Como eu coloquei no manual, eu estou informando que eu quero carregar a caixa d'água no manual. Mas eu vou voltar para o automático vai estar dizendo que simplesmente não precisa carregar, provavelmente a caixa d'água está no limite superior. Então não há necessidade de carregar e a bomba então está sem operação. Vou fechar, vou tirar meu chope, porque eu não sou bobo. O cadeado. Na realidade aqui é o controle da bomba do poço. Essa água é a água já retornando da caixa. E do jeito que sai da caixa d'água, do jeito que sai aqui da bomba, enche a caixa e existe uma rota voltando e passa aqui para alimentar lá para cima. Tanto é que numa ocasião
por causa das raízes de uma das árvores aqui, a gente teve que fazer uma modificação na rota. Essas árvores são da mata que a gente tem que conseguir aí para atender. Tivemos que atender o pessoal que exigia que a gente tivesse 20% da mata preservada. Olha lá atrás. Foi interessante porque a gente procurou muitas árvores. A mata na Santa Genebra, que é uma mata importantíssima lá de Barão Geraldo, da Unicamp, uma das matas, depois da Mata da Tijuca, é uma das matas mais importantes urbanas de cidade, a Mata Santa Genebra. Matas aqui simplesmente em vinhedo, valinhos, que algumas me cederam algumas mudas, outras eu tive que comprar, mas de alguma forma a gente fez essa mata um representante realmente o quê? Da Mata Atlântica, que era o objetivo do reflorestamento que a gente teria que fazer aqui na mata, tá? Praticamente 20% do terreno ficou com a mata original. E isso ficou interessante porque hoje a gente sabe que a gente tem. Algum tempo atrás a gente tinha simplesmente o quê? Eu contei 10 saguis, aqueles macaquinhos que todo mundo deve ter ouvido falar dos saguis, aqui presente. E também já vi, eu não consigo localizar mais, uma jiboia que está aparecendo aí já há algum tempo. E tinha aqueles viadinhos também, lembra que apareceu? Ah, e também o quê? Os viadinhos. Não o pessoal que frequenta a chácara. É, mas... Viado mesmo. Fora o pessoal que aparece. Essa é uma caixa de derivação de água que a gente fez uma rota, bota para lá agora, para chegar aqui no meio, mais ou menos 50 metros, 100 metros para cima, para fazer uma ligação e colocar água disponível até lá o ponto da chácara. Ela é derivada aqui e por isso a gente pode ver que a gente tem água praticamente em toda a chácara. Nessa rota aqui, obviamente, passa a água, mas passa também a iluminação e alimentação da bomba do poço. As formigas aí, cuidado, hein? Deixa aberto. Essa casa, que foi a última que foi feita, obviamente ela também tem esgoto. Então a gente tem que trazer o esgoto dela para se unir ao ponto onde a gente coloca e distribui na simplesmente caixa ou a própria absorção do esgoto. Isso aqui ele é simplesmente da mais alta tecnologia. Tem uma caixa aqui que é que vem daquela região e tem a caixa que vem de lá daquela casa principal e a lateral que vem se junta num ponto estratégico vem para cá. Se a gente olhar aqui e ver, essa caixa aqui é a caixa da fossa, que apesar de aparentemente estar com água, obviamente embaixo tem toda a fossa e de vez em quando chega num ponto adequado, a gente tem que fazer a limpeza da fossa que foi feita alguns anos atrás. A babosa ali que a gente usa para fazer a babosa que a gente usa para fazer tratamento no cabelo. Essa babosa a gente acabou trazendo de uma casa lá. A babosa foi uma forma da gente contornar aqui a fossa, proteger a fossa, indicar que aqui tem uma fossa, e a gente sabe que essa babosa serve para alisar os cabelos ou mesmo para dar o quê? Uma melhoria e outras coisas de doenças que o pessoal tem encontrado na babosa.